existe, evidentemente, uma tensão dialética entre a investigação científica e o conhecimento da realidade concreta. E ninguém que não tenha a consciência dessa tensão pode sequer entender o que é ciência jamais. Então, o mundo das leis eternas, ele existe, ele é acessível ao ser humano parcialmente, momentaneamente, fugazmente, mas ele é. Porém, ele não é controlável cientificamente. Você não pode fazer essas experiências de maneira programada, como você faz no laboratório. Elas simplesmente acontecem quando Deus quer, do jeito que quer, tá certo? E às vezes acontece, vamos dizer, numa dimensão de profundidade tal que o indivíduo que passou por isso tem dificuldade de relatar o que se passou. Então, na hora de relatar, ele também faz uma conversão analógica. Ou seja, a descrição não é precisa. Ela é reconhecível por quem teve ou por quem é capaz de imaginar experiência idêntica. Tá certo? Então, esses dias, observando as pinturas daquela menina Akiane, é uma menina americana, eu acho que de família tcheca, ou coisa húngara, sei lá o que a família dela era ateísta, nunca se falava de Bíblia, nem de Jesus Cristo ali, e ela aos 4 anos, ela teve uma visão do céu. Jesus se mostrou a ela, e mostrou o paraíso. E ela instantaneamente começou a desenhar e pintar o paraíso como um mestre da pintura, aos 4 anos de idade. Ela continuou evoluindo no domínio da técnica, hoje ela tem 17 anos e é um dos grandes pintores da humanidade. É uma espécie de Velázquez. Né? Então, mas naquelas pinturas da infância você já vê um domínio técnico absolutamente impossível, tá certo? De obter sem nenhum aprendizado. Ela nunca teve um professor de pintura, tá certo? E começou a desenhar repentinamente. E não há aquela, vamos dizer, passar daqueles esboços deformados infantis para a conquista progressiva de uma técnica. Não, a técnica vem pronta, integral e total. Então eu falo, bom, então o próprio fato de ela poder pintar assim é, de certo modo, vamos dizer, um testemunho a favor do conteúdo do que ela está pintando, da veracidade do conteúdo. Tá certo? Porém, aparecem outros e outros e outros testemunhos. E quando vi isso, eu me lembrei de que quando muito pequeno, quando bebê, eu tive algo como essas visões, mas eu não lembro das visões exatamente. Eu lembro do sentimento que elas despertavam, mas eu não sou capaz de reproduzir nem imaginariamente o conteúdo das imagens. E eu acredito que muitas pessoas tiveram isso, se não todas. Porém, em seguida nós esquecemos. Por quê? Porque o apelo, a pressão, o atrativo do universo físico circundante nos distrai e preenche a nossa imaginação de outros conteúdos. Então nós fazemos exatamente o que esses pecadores mencionados por Paulo faziam. Nós nos tornamos passamos a servir à criação mais do que ao Criador. Ou seja, nós fechamos o nosso imaginário dentro do círculo daquilo que é imediatamente acessível aos sentidos. Não é isso? E é justamente esse círculo do imediatamente acessível aos sentidos, né, diminuído ainda pela exigência da experiência comum e repetida, que a ciência estuda. Ela faz isso para obter o quê? Para obter uma certeza socialmente legitimada. Então, é claro, todos nós podemos ter acesso à verdade, não é isso? Mas ninguém é obrigado a acreditar em nós. Tá certo? Eu acho que o padrão de certeza mais elevado é o do testemunho individual direto. Por exemplo, se eu vi um sujeito matar outro e sou a única testemunha, só eu sei o que se passou. E mais ninguém. Então eu tenho a certeza absoluta. Mas essa certeza não tem autoridade social. Ou seja, ninguém é obrigado a acreditar em mim. Tá certo? Então, a ciência visa a criar não um padrão de veracidade, mas um padrão de veracidade socialmente legitimado e socialmente, portanto, até certo ponto, obrigatório. E esta veracidade socialmente legitimada, ela se refere, vamos dizer, a um recorte ínfimo do universo da experiência humana. E tem que ser ínfimo justamente para poder ser comum, idêntico para todos. E idêntico num sentido estritamente controlado e mensurável. Olha que coisa. Agora você imagina, por exemplo,
né? Todas as pessoas que viram, vamos dizer, um quadro ou da Chiano, um quadro de Velázquez, ou de Rafael, tá certo? Ou de Michelangelo, né? Tudo aquilo que esse quadro despertou no imaginário delas e na emoção delas, né? Em cada um desses casos houve uma experiência, a experiência real, aconteceu, né? Mas primeiro, ela não pode ser totalmente documentada, porque as pessoas não têm meios de expressão para dizer isso. Segundo, a experiência pode ser enormemente variada. Terceiro, pode acontecer que elementos da experiência que em si mesmos são idênticos sejam expressos de maneira diferente e pareçam experiências diferentes. Então, isso quer dizer que se você fosse reunir o conjunto das reações individuais ao quadro de Velázquez ou a qualquer outra coisa, tá certo? Você teria ali uma variação, uma diversidade absolutamente inabarcável, né? Mas é claro que esta diversidade inabarcável se refere a experiências concretas, realmente vividas, né? E não a um recorte específico feito para ser controlado cientificamente. Então existe, evidentemente, uma tensão dialética entre a investigação científica e o conhecimento da realidade concreta. E ninguém que não tenha a consciência dessa tensão pode sequer entender o que é ciência jamais. Porque ele vai tomar esse recorte como se fosse a coisa mesma. O que é isso? Pensamento metonímico. O objeto de uma ciência nunca é um ente concreto, muito menos um fato concreto. Não pode ser, porque se fosse um fato concreto, a diversidade das experiências referentes a ele seria inabarcável. Então o que a ciência faz? Ela reduz tudo isso àquele pontinho em comum que pode ser repetido, por experiência, pode ser repetida e registrada vou dizer, segundo um protocolo uniforme em todos os casos. Então, é neste sentido que se fala de fenômenos naturais em física, em biologia, em medicina, etc, etc, etc. Ora, neste sentido, é impossível provar, primeiro, que qualquer coisa seja antinatural. Por quê? A ciência moderna define a natureza como o campo dos fenômenos acessíveis ao método científico. Então, nada ali pode ser antinatural. E tudo que seja definido como antinatural, sobrenatural, preternatural, extranatural, etc., etc., está, por definição, fora do âmbito de estudo da ciência moderna. Então, dizer que uma coisa é antinatural nunca tem nenhum sentido científico. Porém, quando as pessoas alegam isso no curso do debate, elas são ouvidas como se estivessem emitindo um juízo cientificamente válido. Às vezes nem sempre tem essa intenção, mas é assim que a coisa é ouvida. Porque num mundo, numa sociedade, vamos dizer, que não é definida, que não se autodefine pela aceitação comum de princípios religiosos ou de realidades reveladas, a única autoridade que existe é a autoridade da ciência. A única autoridade que é uniformemente reconhecida por todos, crentes e não crentes, é a da ciência. Então, o que quer que você diga com ares de uma autoridade que está expressando a realidade objetiva, soa como verdade científica. E a afirmação de que o homossexualismo é antinatural não pode, em hipótese alguma, ter validade científica. Porque a ciência não estuda o que é antinatural, ou extranatural, ou sobrenatural, ou preternatural. Ela só estuda o campo daqueles fenômenos vamos dizer, controladamente repetíveis, e é o conjunto destes fenômenos que ela chama de natureza.